Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 23 de Fundamentos de Redes de Computadores. Na nossa última aula, nós vimos a respeito de RFID, que é uma tecnologia que vem ganhando bastante destaque nas áreas de controle de acesso, gerenciamento de dados e rastreamento. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo pelas outras tecnologias e iremos iniciar agora pela rede de telefonia de celular. A rede de telefonia móvel foi criada a partir da necessidade de comunicação em trânsito. Foi criada para transmitir tráfego de voz, mas vem sendo utilizada cada vez mais para transmitir dados. Então aqui nós vamos dar início a um pouquinho do histórico da evolução dessa rede de telefonia celular, certo? E iremos iniciar pelas redes de primeira geração, ou 1G. Aqui, as redes eram analógicas e usadas apenas para voz. Elas foram implementadas em 1982 nos Estados Unidos, usando a tecnologia AMPS, que significa Sistema Avançado de Telefonia Móvel. O AMPS foi utilizado até 2008 e serviu de base para o desenvolvimento de sistemas que o substituíram. Aqui nós temos as redes de segunda geração, que foram chamadas de 2G, em que aqui as chamadas de voz eram transmitidas digitalmente, conseguindo assim aumento de capacidade de transmissão de dados, melhoria na segurança, possibilidade de enviar mensagens de texto. E entre as tecnologias 2G que foram utilizadas no Brasil, podemos citar como exemplo o TDMA e CDMA, que foram gradativamente substituídas pelo GSM, que significa Sistema Global de Comunicações Móveis. Uma novidade aqui nessa tecnologia de segunda geração era a separação do aparelho e do chip, que foi chamado de SIM. E aqui nós chegamos nas redes de terceira geração, ou 3G, que começaram a ser implantados em 2001, e o objetivo dela era transmitir eficientemente os dados, oferecendo suporte para transmissão, tanto de voz como de vídeos digitais. Foi aqui em que houve a transformação realmente dos celulares em smartphones. Então aqui também, em dezembro de 2007, mais ou menos, a Apple anuncia o iPhone e pouco tempo depois, em 2008, a Google lançou seu sistema operacional, que foi o Android, e foi nesse período que houve a grande mudança, né? No caso, os celulares deixaram de ser simples celulares para passar a ser smartphones, celulares mais sofisticados. E aqui nós temos as redes de quarta geração, ou 4G, que surgiu aproximadamente em 2010 e é o tipo de conexão mais comum que temos até então. Ela possui mais velocidade de conexão e envio rápido de fotos, áudio e vídeo. Nós temos também as redes de quinta geração, que podemos chamar de 5G. Aqui essa quinta geração ainda está em estágios iniciais, mas ela promete ter velocidade mais rápida e menor requisito de energia para melhor suportar grandes números de novos dispositivos da internet das coisas, que também é chamada de IoT, certo? O que seria a internet das coisas? É quando os objetos estão interligados por uma rede. Um exemplo disso são as geladeiras, máquinas de lavar, que podem estar conectadas à rede. Hoje em dia já existe geladeira que verifica o prazo de validade dos seus produtos. Isso é gerado a partir da internet das coisas. Aqui nós temos também o ATM, que as redes ATM, ou modo de transferência assíncrono, foram criadas visando fornecer suporte a aplicações que precisam de QoS, que é a qualidade de serviço, como é o caso da transmissão por voz e vídeo. Essa tecnologia não teve muita aceitação do mercado. Aqui nós temos o Talking Ring,
usava topologia NEL para definir a ordem que as estações transmitem. Foi padronizado como I3E 802.5 e na década de 90 serviu como base para o desenvolvimento do Fiber Distributed Data Interface, FDDI, um token ring muito mais rápido que foi extinto pela Ethernet. E nós temos as máquinas virtuais, porque com a evolução do hardware dos computadores, cada máquina passou a ter uma capacidade de processamento muito grande e que muitas vezes não era totalmente utilizado por programas executados na máquina. Então, para resolver esse tipo de problema, foi criado um mecanismo chamado de virtualização. Então, por meio deste mecanismo, é possível utilizar 2 ou mais sistemas em um mesmo computador. E uma das grandes vantagens da virtualização é que os recursos de hardware são melhores utilizados e desta forma pode-se aumentar o desempenho e facilitar o gerenciamento dos recursos de hardware. Então, as máquinas virtuais são softwares gratuitos e um dos exemplos de software de virtualização que podemos utilizar é o VirtualBox, que é um poderoso produto para uso empresarial e doméstico. Então, aqui nós temos o programa do VirtualBox. É através dele que podemos ter mais de um sistema operacional no nosso computador. Por exemplo, eu quero ter o Windows e o Linux no meu computador, então eu posso ter através de uma máquina virtual, dessa máquina virtual chamada VirtualBox. E aqui temos alguns detalhes sobre este programa, que no caso ele permite que crie e gerencie máquinas virtuais, suporta portas USB e muitos tipos diferentes de equipamentos conectados a um computador ou laptop. Pode-se criar uma emulação de disco virtual em uma unidade USB portátil ou pendrive e suporta o Windows a partir do XP e qualquer versão Linux 2.4 ou posterior, o Windows NT, Server 2003, Solaris. Então aqui eu tenho uma atividade para vocês em que eu quero que vocês falem um pouco sobre a máquina virtual VirtualBox. O que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre tecnologias móveis e cabeadas. No caso, as móveis, nós vimos as redes de telefonia de celular com as suas gerações. Vimos um pouquinho da evolução. No caso, a primeira geração, a segunda geração, terceira, quarta e quinta. Um pouquinho sobre cada uma delas. Vimos sobre o ATM, Token Ring e as máquinas virtuais, onde iniciamos o assunto dela com o VirtualBox. Aqui nós temos algumas referências. Por hoje é só. Até a próxima aula.